Vamos observar o cenário rapidamente. Jacó se casa primeiro com Lia, posteriormente se casa com Raquel. Ele ainda tem, certo, por liberdade da época e da cultura, mas duas mulheres, Bila e Zilpa. E através dessas três mulheres, né, fora Raquel, Leia, Bila e Zilpa, Jacó vai ter, vamos lá, 11 filhos, certo? Ele vai ter 10 rapazes e uma moça, Diná. Esses rapazes nascem, eles crescem, assumem a sua postura de vida, resolvem cada um viver no modelo do outro, se espelham um no outro e as coisas vão muito bem, porque todos eles fazem as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos, certo? Concordam e praticam a mesma coisa. Isso deixa todos muito confortáveis. Um ambiente onde todo mundo faz a mesma coisa é um ambiente muito tranquilo. Por quê? Porque ninguém pode falar de ninguém. Tá certo? Não tem ninguém para dar uma lição de moral, não tem ninguém para trazer um modelo diferente, não tem. É todo mundo vivendo o mesmo estilo de vida. Mas, apesar de muita dificuldade, Raquel acaba engravidando e nasce um rapazinho. No começo tudo indica que ele é mais um. Ele é apenas mais um filho de Jacó, que vai crescer para viver no mesmo padrão que os demais. Até porque ele é o caçula. Os mais velhos lhe servem de referência. Os mais velhos têm o mesmo comportamento. Mas quando José vai ficando rapazinho, José começa a se tornar um estranho. José começa a se tornar uma pedra no sapato, um indivíduo que pode incomodar e muito, porque ao contrário de todos os outros 10, eu não estou colocando nem a menina, Diná, José não segue o mesmo padrão, José não vive do mesmo jeito, José é alguém que resolveu mudar aquele modelo, mudar aquela forma de viver. E quando José traz uma forma diferente, e o pior, uma forma que é mais bem vista pela sociedade, é uma forma mais honrosa, mais digna, José então vai enfrentar sérios problemas. Ele vai ter muita dificuldade de conviver ali, porque pessoas diferentes, inevitavelmente, elas transmitem uma mensagem de que é possível viver de uma outra forma. E quando você faz isso, você é um provocador de mudanças, você é alguém que é capaz de mostrar com seu comportamento, com suas atitudes, com seus hábitos, que dá para viver de uma outra forma. Provavelmente as coisas vão ficar muito difíceis para você. A Bíblia chega a dizer que muitas são as aflições dos justos. Aqueles que resolvem viver de forma digna, decente, pautada, respeitosa, dentro das leis, ok? Essa é uma pessoa que, para viver assim num mundo caótico, elas vão inevitavelmente sofrer um pouco mais. Então, neste primeiro momento, nós temos um choque de 10 rapazes contra um rapaz, porque José é diferente, a vida de José é de outra forma. E pior,
José, ele tem uma intimidade com seu pai e ele narra a seu pai o comportamento de seus irmãos. E com isso, ele arruma mais problema ainda. Quando você resolve viver decentemente num mundo onde a maioria das pessoas não querem estar debaixo de uma mudança, sua vida vai ficar bem desgastante. As coisas não vão ficar muito fáceis para você. Seja no convívio com sua família, seja no convívio no seu trabalho, seja até com seu convívio na igreja. Quando você resolve viver uma vida com Deus, um comportamento, um nível de entrega, certo? Diferenciado, você, com essa decisão, com essa postura, você impõe sobre os outros a possibilidade bem-sucedida de uma mudança que os outros não querem fazer. Então, inevitavelmente, você vai ser perseguido. Inevitavelmente, você vai enfrentar dificuldades. E a primeira de José é essa. Ele é alguém que nasce num ambiente que já está pronto, mas ele resolve ser diferente. Ele resolve. E por ser diferente, ele oferece uma mudança possível, porque ele já vive, porém, não é interessante. Eles não querem mudar. E ao não querer mudar, inevitavelmente, José já não cabe mais naquele mundo. Então José não vai ser afastado, vai ser vendido por seus irmãos, por ser uma pessoa má, por ser alguém que nós não consideramos como irmãos. Não, nós não queremos estar com ele, porque ele nos oferece um modelo que nos incomoda. E é importante você entender que o incômodo de uma vida diferente, ele não necessariamente é feito por palavras. Não. Você pode ser perfeitamente perseguido, invejado e até mesmo odiado, sem dizer nada, apenas por viver, apenas por ser alguém diferente do grupo cujo qual você pertence. Porque se você não pertence àquele grupo precisa criar algum rótulo para você. Vamos aqui a uma fábula infantil, a história do patinho feio. A pata tem inúmeros patinhos, e dentre os patinhos, um patinho se destaca. Por quê? Porque ele é feio. O pato feio. Quem dizia que o pato era feio? Os outros patos. Os outros patos falavam: olha que pato feio, que pato feio. E o pato começou a chegar à conclusão de que ele era feio. Porque você tem muita gente falando, você corre o risco de acreditar. E a patinha, coitada, a mãe do pato, ela também sabia que ele era feio, certo? Mas era feio, mas era dela. Então na fábula até a pata tenta fazer uma estrutura onde eles convivam de forma ordeira, até que um dia, enquanto eles estão caminhando, um grupo de cisne está nadando. E quando o grupo de cisne nada, o patinho feio olhou para os cisnes. E quando ele olhou para os cisnes, o que ele descobriu? Que ele não era feio. Ele só não era igual àqueles que estavam ali. E por não ser igual àqueles, rotularam ele, porque é assim que funciona quando você não cumpre. Olha lá vem o santarrão, lá vem lá. Não fala palavrão, seleciona os grupos que frequenta. Olha lá, vem ela, sabia? Ela tem 25 anos e virgem. Isso deve ser doença.
encalhada. As pessoas vão precisar colocar um rótulo. É verdade. Quem está disposto a viver um modelo de vida diferente precisa entender isso. Se é um empresário, pague todos os impostos e vê do que vão te chamar. Faça. Você é bobo, não tem como fazer isso. Pare para pensar. José é alguém que nos mostra, certo? O quanto ser diferente, o quanto ser um modelo que não é o convencional, causa impacto nas pessoas que estão ao seu redor. Mas essa não é a única mudança dele. Não posso me deter muito, esse culto é mais curtinho. Gênesis 39, 2 e 3. Agora José mudou. Os irmãos não conseguiam conviver com ele, venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas passam pelo Egito e vendem José ao Egito. Acho que todos conhecem um pouco dessa história. José então passa a ir morar na casa de seu senhor Potifar, um oficial do faraó. E o verso 2 diz: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E o verso 3: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Preste atenção, porque José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. Se você mudou de igreja, mas trouxe a mesma postura, tem que saber que postura é. Porque mudar de lugar é mais fácil do que mudar de postura. Você pode ter saído de uma igreja porque as coisas não estavam bem, veio para essa igreja e as coisas vão continuar não estando bem, porque você mudou de lugar, mas não mudou de postura e não mudou de forma negativa. Quando José é vendido pelos irmãos ao Egito, os irmãos ficam, a vida continua para eles, é verdade, mas José vai embora. Ele é vendido na casa de um homem que o compra como um escravo comum. Quem ele é? Um escravo como outro qualquer. Qual é a diferença de José para os outros escravos na compra? Nenhuma. Mas quando José frequenta a casa daquele homem, José é um escravo diferente. Ele é alguém que está fora dos padrões. Ele é diferente. Não é a mesma coisa. Então a casa que ele frequenta começa a enfrentar uma mudança, uma transformação positiva, obviamente. Porque quando alguém negativo entra na sua vida, sua casa também muda. O Jonas entrou no barco do capitão e o barco vai afundar. Da mesma forma que se entrar alguém, certo? Ou entra alguém na sua vida, a sua vida pode mudar para melhor ou para pior. O oficial começa a notar que a presença do José coloca a casa dele de uma outra forma. E à medida que ele observa isso, ele vai empoderando, ele vai deixando José tomar conta de suas coisas. Porque por onde José passa, as coisas mudam. Ele é alguém que transforma o ambiente com sua presença. De alguns lugares, ele vai ser expulso, como foi do convívio com os irmãos. Em outros lugares, ele vai ser reconhecido, certo? Ele vai ser honrado, ele vai ser, certo?
Como é que eu vou colocar uma palavra? Ele vai ser alguém que vai receber poder, autoridade, e é isso. Mas junto com esse sucesso, também vem o interesse da esposa do patrão. E José não vai se deitar com ela, porque ele é diferente. Quem é que não gostaria, numa posição dessa, um escravo se deitando com a mulher do patrão? José não, seus valores são diferentes. O texto diz que o Senhor é com ele, e José sabe como se comporta, sabe o que é seu e sabe o que é dos outros. Mas o tempo de José na casa do oficial passou, e por não se deitar com a mulher, ele agora muda de ambiente. Capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do chefe dos carcereiros, o carcereiro Mor, o responsável pela prisão. José agora saiu da casa do Potifar. Ele está preso, ele está num presídio, certo? E o presídio começa a mudar com a presença do José. As coisas, com a chegada de José, fazem com que ele se transforme num ponto de convergência. Eu não sei se José fez algum milagre, eu não sei se ele curou alguém, mas o que esse cara fez que tinha tanta autoridade? Que sinal esse camarada manifestou? Nenhum. Era só estilo de vida. O estilo de vida de José incomodava uns, o tornava interessante a outros, o tornava desejável a outras. Olhe bem. E agora ele desperta a confiança de um carcereiro. Na prisão, acusado de tentar estuprar a esposa de um alto funcionário oficial, certo? Do Potifar, ou do faraó, perdão, certo? Ele chega ali com esse rótulo. Então quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que tentou agarrar a mulher do oficial. Talvez no meio dos presos ele fosse até admirado, certo? Corajoso. Mas esse rótulo talvez fosse um rótulo que os outros colocariam nele. Mas quando o carcereiro começa a olhar José, o clima e o ambiente da prisão começa a mudar. Por quê? Porque por onde esse indivíduo passa, ele é um provocador de mudança. Ele é alguém que mostra que é possível viver diferente, não cobrando às pessoas um comportamento, não ofendendo as pessoas com críticas, não, é um estilo seu, uma simples forma de viver, certo? E ali, naquele ambiente, ele ganha a confiança. Por que é isso? É assim que funciona. Eu vou te explicar mais ou menos. Às vezes você pode trabalhar no ambiente de algumas pessoas que são bem, como é que eu vou dizer, bem humoradas, deixa eu tratar assim, e gostam de brincar com você, chamando você de crentão, chamando você de beato ou de beata, coisas desse tipo. Às vezes querendo te mostrar um vídeo que não é pertinente, querendo fazer uma brincadeira um pouco desagradável, mas você mantém a postura. O que isso faz? Parece que ele não acredita, parece que ele não gosta de você, parece que ele debocha de você, mas no fundo, o que ele está fazendo é descobrindo quem você é. É só uma questão de tempo até ele enfrentar uma adversidade e ele vai trazer no bolso, certo? Na hora do café, na hora do almoço, na empresa,
ele vem até você e diz: irmão, eu sei que você é da igreja aí, cara, você é crente, eu estou enfrentando um problema sério, cara, leva o nome aqui da minha esposa, do meu filho, da minha mãe. É assim que funciona, certo? É desse jeito. Por quê? Porque você ganhou a confiança, porque você não cedeu às provocações. José é alguém que passou por diversos lugares. Em cada um desses lugares, por ser fiel, ele enfrentou um tipo de adversidade. Ele enfrentou o intuito de seus irmãos de bani-lo do convívio, porque era incômodo lidar com um cara que não tinha o mesmo comportamento. Ele teve que sair da casa do Potifar. Por quê? Porque era próspero, porque era bonito, porque era inteligente, porque era desejável, mas não era corrupto. Agora ele migra para esse ambiente, e nesse ambiente onde a desconfiança, o cuidado com os presos, ele ganha a confiança do chefe dos carcereiros. Por quê? Porque a postura dele, ele é capaz de, no meio de bandidos, no meio de pessoas violentas, conseguir ter um comportamento decente, digno de ser ouvido. Preste atenção, de se tornar conselheiro de alguns. É assim que funciona. São ambientes diferentes, mas é o mesmo José. Porque tem gente que parece um camaleão, toma a cor do ambiente que está. Se está na igreja, é a paz do Senhor. Se está no trabalho, é de outro jeito. Se está nos negócios, é do outro jeito. Se está namorando, é do outro jeito. Se está por detrás do teclado numa rede social, é de outro jeito. São 10, 15 pessoas no mesmo indivíduo. Para cada lugar tem uma pessoa que se adapta. José não, José é a mesma pessoa em todos os lugares. Então todos os lugares têm que tratá-lo com reverência. O último lugar, e a gente termina aqui, Gênesis 42, verso 1. Gênesis 42, 1. Bota aí, por favor. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estás olhando uns para os outros? Verso de número 2. Disse mais: eu tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-vos dali, para que vivamos e não morramos. Bom, agora José saiu da prisão. Agora ele é um governador, um conselheiro, um homem de confiança do faraó. Agora o Egito vai mudar. O Egito muda a sua forma de plantar. O Egito muda a sua forma de colher. O Egito muda a sua forma de armazenar. O Egito muda a sua forma de vender. O Egito muda a forma de plantar, porque José traz um modelo novo. A forma de colher, porque agora o armazenamento precisa ser maior. Ele precisa mudar a forma de comércio. O mundo muda naquele ambiente, e José faz o Egito se adaptar à mudança com sucesso. A presença de José fez com que o Egito crescesse naquela época como nunca cresceu em todas as outras. José compra todas as terras vizinhas, todas as propriedades, todos os bens, certo? Por quê? Porque ele era alguém que provocava mudanças. Mas quando ele se tornou governador, ele era uma autoridade sobre Potifar e sobre sua esposa. Se José quisesse, Eliezer, ele poderia ir lá, certo? Fazer com que ela dissesse a verdade, mas ele não fez.
Se José quisesse, ele poderia destituir o copeiro, até mandar prendê-lo novamente por ter esquecido dele na prisão. Mas agora José vai ter talvez a sua maior oportunidade, a oportunidade que a vida está tentando ver se o José amadureceu mesmo, que é receber a visita de quem o traiu. Porque preste atenção, as outras duas coisas são fáceis de explicar. Por que José foi preso? Foi preso porque não quis se deitar com a mulher. Teve que lidar com a fúria de uma mulher rejeitada. É fácil de explicar. Por que é que ele não cria problemas com o copeiro? Porque talvez o copeiro ficasse sem graça, ou não tivesse autoridade, ou não teve um momento propício para falar de José. Mas por que seus irmãos o venderam? O venderam porque eles eram sem vergonha. Venderam ele porque eles não queriam viver direito, porque José era o certinho. Então, pelo menos para esse ambiente, cabe uma vingança. Só que ser o filho predileto, o bonitão da casa do patrão, o expert em administrar recursos, o controlador dos presos, o interpretador de sonhos, o governador do Egito, o Zefanete Paneia, nada disso. Esse cara continuava sendo porque os ambientes não mudavam José. Era José que mudava os ambientes. Nós precisamos ir para os ambientes cujos quais precisam de mudança, com o poder de transformação que está em nós. Não com sinais. Segundo Jesus, o homem com maior autoridade que já pisou nessa terra se chamou João Batista. E a Bíblia é clara em dizer: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. E o texto ainda diz: e João não fez nenhum sinal. A única coisa que João tinha era um compromisso com a verdade. Que possamos sair daqui nessa noite como um agente de transformação, silencioso, um agente de transformação, certo? Que vamos incomodar determinados ambientes e vamos ser perseguidos. É verdade. Às vezes vamos ser difamados e vamos enfrentar dificuldades, como a casa de Potifar. Às vezes, por sermos diferentes, vamos ser esquecidos. Às vezes, a vida vai entregar aqueles que te fizeram mal nas tuas mãos. Mas se você conseguir ser sempre o mesmo, alguém que foi estabelecido para mudar os ambientes, você vai longe. É isso que nós queremos ser como igreja. Um José, um agente de mudanças. Não queremos ser um camaleão. Não queremos ser alguém que acusa as pessoas. Não. José poderia ter dito a Potifar: cara, eu não desejei sua mulher. Ela estava atrás de mim há muito tempo e fui eu que disse não para ela. Se dependesse dela, eu teria me deitado com ela com muita facilidade. Ele nunca fez isso. Ele não fez quando não podia, porque era o escravo, e não fez quando podia, quando era um governador. Porque ele era o José, um menino bem comportado aos 17 anos, governador bem-sucedido aos 30. José foi um homem de valor, porque mudava o ambiente que ele chegava. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra
e por descobrirmos através de mais uma história do José a capacidade que temos de transformar os ambientes cujos quais nós frequentamos. José foi alguém que por onde passava, o ambiente via que o Senhor era com ele. Seus irmãos o venderam por causa do Senhor. Ele foi engrandecido na casa do Potifar por causa do Senhor. Ele foi preso por causa do Senhor. Ele recebeu a confiança do carcereiro por causa do Senhor. Ele saiu da prisão por causa do Senhor. Ele virou governador por causa do Senhor. Ele disse aos seus irmãos: vocês não me venderam, o Senhor me enviou na frente. José sabia que se o Senhor estivesse à frente dele, ninguém iria corromper o seu coração. Leva-nos aos ambientes que frequentamos e nos dê a mesma capacidade que o Senhor deste a José. Veremos nossos casamentos serem transformados, veremos nossos filhos louvando e bendizendo o teu nome, veremos nossos vizinhos entendendo que somos teus servos, veremos o nosso ambiente de trabalho reconhecendo que somos prósperos. Continua conosco, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma semana de vitória, a uma semana de boas notícias e de bons negócios. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos. Você pode dizer amém? Na verdade, num culto da vitória, a minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento, e aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça, durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento, e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado, eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher, eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela e eu conheci a moça que estava palestrando. E eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás essa moça perdeu um de seus filhos. E aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela, você só quer ter algumas coisas
que você considera positivo na vida dela. E o que for negativo, você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, o que ela pede é aperfeiçoamento. Então a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Isso aí. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas. Alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo. Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós, ou trazido para a nossa vida, sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje, talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar. Você sozinho. Foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente. Todo mundo é certo. Porém, são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você. Então é a pessoa certa, sim ou não? Ela só está no lugar? Isso. E tem outras coisas que você não fez nada. Simplesmente elas vieram para você, causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar. Que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende? Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem, e o importante é você aprender
Fala para quem está do seu lado, o importante é você aprender. Mas escute o que eu vou te falar agora e pesquise no Google. O Brasil ocupa a 93ª posição no ranking de coeficiente de inteligência. Sabe o que é 93ª? Alguns tentam colocar para 85, mas a maioria concorda que o brasileiro, no ranking, né, de uma forma clara, nós ocupamos o nível 93. Ok? Ou seja, é assim, a maioria das coisas que você ensina para as pessoas, elas não conseguem aprender por causa de problema cognitivo. Esses dias eu fiz uma postagem assim para testar isso. Eu falei, se você convive com pessoas difíceis, que têm comportamentos inadequados, e você costuma chamar essas pessoas de palhaços, não gosto de ir na casa de fulano porque é uma palhaçada. Eu falei, se você não gosta de palhaço, o problema não é o palhaço. Pare de ir no circo. A pergunta é, por que você continua indo ao circo? Aí uma moça escreveu na minha postagem, ué, não sabia que o circo era pecado. Essa moça pode chegar no inferno assim e perguntar para Satanás se é Miguel. Porque tem gente que não entende quase nada. Então eu preciso da sua atenção agora. Olha para mim, certo? E não diga nada. Virou até canção, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada. Dá para botar o texto aqui que eu vi. Então coloque para mim Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Dá para colocar isso? Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Olhe para mim agora que eu quero falar com você. Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Ok? Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas.
Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir. Então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir. E ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis. E entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação. E para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja, o capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê dessa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar: tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não, o que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho, meu irmão. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema
Pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega. Às vezes, para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora. Que a tempestade passa e você segue. Posso ouvir um amém? Segunda tempestade. Coloca para mim, por favor. Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Sim. Jesus falou: entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo? Isso vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas não é assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? Sim. E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo, deitou na popa do barco e está dormindo. E lá vem a tempestade, e lá vem a tempestade, e sacode o barco daqui, sacode dali, a água começa a entrar, e Jesus dormindo. Porque de vez em quando não está. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel, mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Sim. Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo, e o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas, esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de imposto. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor, acorda aí, Jesus, nós vamos morrer. Isso. Entendeu, Aquaman? Vamos embora. Acorda, porque nós vamos. O negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou, e eu acho que estava meio nervoso, já foi falando logo com o vento: cala a boca! Falou para o mar: quietinho, quero nem marola, agora é piscina. O vento, ó,
o mar, ó. E os discípulos ficaram olhando um para o outro. O que essa tempestade ela veio fazer? Pense. Aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com Ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo. Entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar, e foi isso que ela fez. Ela vai mostrar, sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar... Ele estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes. Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou passemos? Sim ou não? Sim. E ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele. Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores? Ó, passemos para o outro lado, eu vou dormir, vocês é que passem. A minha parte eu fiz em falar e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Está assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona. Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não. Esse dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor vive tudo isso? Eu vivi o quê, meu filho? Não, eu queria saber. Falei: não pergunta nem a Deus, porque vai que ele só está fazendo porque está distraído e nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros, gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou a fim de vencer. Poxa, fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer, e não é vencer porque uma palavra saiu do altar, é vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tu depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar, se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci porque Deus foi comigo.
e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer, porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Isso. Mateus 14, verso 22, terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção, olha para mim aqui. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem. Lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou, sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Sim. Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então, quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morrem. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também, mas dessa vez ele nem vai, né? Não quer ir não. Entra. Entra. Você já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela. Né? Nós não podíamos escolher assim para tudo. Deus disse: escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou. Livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então morra. Você está rindo, mas é sério. Esse negócio de livre-arbítrio não é para tudo, não. Jesus falou: todo mundo no barco, vão que eu vou depois. Sim ou não? Isso. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado, o vento contrário. Escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá. E rema para lá. E vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Está dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? Ele vem não, hein? Ele falou que vinha, falou? Se não veio de dia, agora de noite vai vir? E vim como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3. 21 horas, 9 horas da noite. Segunda vigília, nada. Jesus deve vir na terceira, que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã. Os discípulos, olho regalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima da água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele. Pensa, Jesus. Cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão. Esse cara sou eu. Isso, vem ele. Os caras tudo lá com medo, sim ou não? Sim ou não? Sim. O barco
vento forte, contrário, onda querendo entrar. E ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou, gritou: fantasma, bombordo. Ninguém correu. Ninguém correu, não tinha para onde correr, estava no bar. Aquela gritaria: socorro, fantasma, e não tinha mulher não, só macho. Uma gritaria, um escândalo: socorro, socorro, um fantasma está se aproximando. E Jesus lá do lado de fora falou: ô, fantasma o quê, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou aí? É que ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo. Todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisito? Pedro chega na beirada e falou assim: olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima d'água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água, sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí, quantos discípulos? 12. Tinha 12, tá? 12. Só para você não esquecer, nunca mais. Eram 12. Entendeu? Esquerda menos 1, 12. Tá certo? É fácil de fazer a conta. Eu não falei que as pessoas demoram para entender. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa que tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Olhe para mim. Escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Um homem disse: se é o senhor, eu quero ir aí onde o senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz: eu quero ir aí. O que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando. Fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada. Vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro: vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? Sim. E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Tá bom? Ninguém mandou sair. Andar em cima d'água. Dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. E eu não vou. Você vai, ô João? Eu também não vou não. Deixa ele ir. E você, Tomé? Eu?
Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já foi, Judas. Eu vou nada. Deixa eles fundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora e segurando no barco. Esse que funda, né? Nossa, eu nem estou querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso aí. Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda, afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão. E ainda buzina, pam, pam. Sai as suas cunhados, sobrinhos, sai tudo. Ô vacilão, vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou até hoje na sua família, só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. Você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto. Você está rindo, mas é terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Não chega nunca, meu Deus do céu. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não, ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí falou, Jesus! Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui, segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pouca fé, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou para o barco, sim ou não? Sim. E a tempestade? E o vento? Cessou, sim ou não? Sim. Isso. Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia. Depois desse episódio. Pensa. Quem está dirigindo o culto diz, irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levanta e fala assim, ó, nós aqui. Quase morremos. Uma tempestade terrível. Tudo escuro. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção andando sobre... Mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca. Posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem, eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros.
Descubra quem você quer ser. O mero narrador de histórias alheias ou personagem. Suba no palco da vida e vá protagonizar suas próprias histórias com o Rei dos Reis. Amém? A última tempestade, que também já está ficando difícil. Tempestade. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 18. Depois nós vamos para o 41 e terminamos no 44. 18. Andando nós, agitado por uma veemente, no dia seguinte, aliviaram o navio, já jogaram a carga fora, de novo, para dar flutuabilidade. Verso 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali e fixa a proa, a parte da frente, ficou imóvel, mas a popa abria-se, a parte de trás, com a força das... Verso 44. Os demais, uns em, outros em coisas e assim aconteceu que todos chegaram a terra a salvo. Olhe para mim, essa tempestade é difícil. A primeira, o barco afundou, sim ou não? Não, a primeira do Jonas, o barco afundou. A segunda, de Marcos 4,35, o barco afundou quando Jesus repreendeu. A terceira, quando Jesus entra no barco com Pedro, o barco afundou. Mas essa, o barco afunda. Essa tempestade afunda o barco. Porque tem tempestade que vai vir na sua vida e ela vai afundar com o seu casamento. Ela vai levar um ente querido seu. Ela vai falir a sua empresa. Tem tempestade que ela vem e ela vem com a força total. Mas essa tempestade veio para mostrar uma coisa: ninguém se perdeu. A vida também vai testar o que precisa fazer com você para que você se desvie, desfaleça, não morra. Não tem a ver com perda da vida, óbito. Tem a ver também com perda da fé, com a perda da sensibilidade de não saber mais o que é obedecer a Deus ou não. Essa é uma tempestade fortíssima, e o texto diz que uns em tábuas, outros em coisas do navio, o que sobrou, o que flutuava, mas todos eles chegaram em terra. Isso nos ensina que as tempestades, elas não podem nos destruir. O que nós precisamos para tornar a nossa vida mais leve é aprender o mais rápido possível com a mensagem. É um Jonas, jogue fora. Veio para decisões que eu jamais tomaria num ambiente calmo. Então agitou que era para me agitar, mexeu que era para mexer comigo. Então eu gostaria que você cresce nisso. Aprenda com as tempestades e vença.